Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Fernando falando. E galera, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é que eu e minha esposa viemos para o Canadá. E além disso, pessoal, eu vou explicar a diferença entre o visto que você recebe no Brasil e o visto que você recebe aqui no Canadá. Bom, galera, como eu falei para vocês no último vídeo, nós viemos de trem para o Canadá. Então assim, foi uma viagem muito legal e eu vou explicar para vocês como é que vocês podem fazer essa viagem de trem se vocês quiserem. Bom, primeiramente, a gente pensou de uma maneira muito simples, assim, tipo, como é que vir para o Canadá de maneira diferente, sem ser de avião, né? Já que a gente ia para Nova York, conhecer Nova York, ficar um tempo em Nova York, a gente pensou, cara, qual seria a maneira mais barata de ir para o Canadá? Seria que seria de ônibus? Será que tem trem? Aí, beleza, a gente resolveu ir de trem. Aí a gente pensou assim, cara, como é que faz para ir de trem? A gente começou a pesquisar, olhamos e vimos que realmente é uma possibilidade de trem. Então assim, a primeira coisa que a gente fez assim, a gente foi comparar o preço entre ir de trem e vir de avião. Então a gente viu que não era tão grande diferença, mas era mais barata, mas a diferença não era muito grande. Era uma questão de $50, 40, eu não lembro exatamente quanto foi, mas não foi uma diferença tão gritante não. Então a gente pensou e falou assim, cara, vamos de trem, vamos ver como é que é. Não é uma diferença grande, mas é uma coisa diferente para se fazer. Então a gente pesquisou e conhecemos uma empresa chamada Amtrak. Essa empresa, ela é a empresa que presta serviço, esse tipo de serviço de trem, de transporte cross-border. O que acontece? Eles fazem essa ligação dos Estados Unidos, aliás, primeiro, galera, vou só explicar para vocês que é essa Amtrak, né? A Amtrak ela é a empresa de trem americana que que presta serviço de viagens entre os estados americanos. Então assim, ela também presta serviço para o Canadá. Só que ela só vai até a fronteira. Depois da fronteira é uma outra empresa, a empresa canadense chamada Via Rail. E é muito interessante tudo isso. Vou explicar rapidinho para vocês, pessoal. Aí o que a gente fez? A gente pesquisou como é que faz para trem e a gente descobriu esse site, que eu vou colocar para vocês aí embaixo, o site da Amtrak. E a gente pesquisou preço, pesquisou dia de quanto tempo de viagem daria, não sei o que. Aí é um dia inteiro de viagem, tá, pessoal? Aí beleza, a gente pesquisou e compramos no Brasil. O que a gente fez? A gente pensou de forma bem logística. Pegamos um hotel próximo da Penn Station. A Penn Station é a estação oficial, né? É a estação em que sai esse trem da Amtrak. Então a gente pegou um hotel bem próximo da Penn Station e lá a gente foi se informar mais ou menos como é que as coisas funcionam, porque cara, a gente nunca fez isso de trem, a gente não sabia como fazer. Então a gente perguntou para todo mundo lá. Então assim, funciona da seguinte maneira: você com tickets que você compra no Brasil, que é um voucher, né? Você vai lá na Penn Station no dia da viagem, chega mais ou menos uma hora a uma hora e meia antes. É bom chegar uma hora e meia antes para você se ambientalizar, né? Que assim, não existe um guichê do Via Rail lá, porque assim, o que acontece? Quando você quando você chega lá com o seu voucher no guichê para trocar para a sua passagem, não tem como você trocar para a sua passagem para o Canadá. Para outros estados americanos você consegue, para o Canadá não. Por quê? Para o Canadá, o pessoal chega na hora, no dia, uma hora antes, e bota uma banca lá, coloca lá o guichê deles aparece na hora, eles colocam o guichê ali na hora, no meio do pátio, né? E você fala com eles na hora, entendeu? Eles não ficam lá antes, eles aparecem na hora e pronto, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Vocês não podem perder isso. Vocês têm que saber exatamente onde eles vão ficar, porque a gente ficou meio perdido na hora de saber onde é que eles iam montar o guichê deles. Enfim, chegamos lá, a mulher, a gente, né, fez uma pergunta lá, tipo, vocês têm visto e tal? Temos, mostramos o visto, tudo certinho. E embarcamos. Outra coisa importante, quando vocês embarcarem, pessoal, a bagagem vai sempre com vocês. Não existe, pelo menos quando a gente foi, não tinha um bagageiro, não tinha como colocar um bagageiro. Foi muito estranho aquilo pra mim. Mas enfim, colocamos as nossas bagagens todas junto com a gente, né? Porque ainda bem que o trem é grande, tem espaço para colocar, não fica cheio, não é muita gente que vem pro Canadá. Então assim, a gente deixou lá e foi tranquilo.
A viagem é super legal, a gente viu muita cidadezinha pequena, a zona rural americana é muito show de bola, é muito legal. Você vê o de trem, assim, é sensacional, que você vê tudo, assim, como é que é o pessoal que mora na roça nos Estados Unidos, assim. E você vê umas cidadezinhas muito pequenininhas, assim, muito legais, assim, que você fala, cara, que cidadezinha bonitinha, entendeu? Aí você fala, pô, maneiro. Aí, beleza, chegamos na fronteira, né? Aliás, no posto de imigração canadense. E lá no posto de imigração canadense tivemos que descer do trem. E quando descemos do trem, a gente teve que fazer todo o processo de imigração. Pegamos nossas bagagens, veio o cachorro cheirar as bagagens de todo mundo, passaram um raio-x, fizeram as perguntas. Com relação às perguntas, pessoal, eu não vou dizer para vocês quais são as perguntas, porque varia de pessoa por pessoa e de situação por situação. Então, assim, pra gente ele perguntou básico, tipo, vocês vão ficar onde, quanto tempo vocês vão ficar e tal, essas coisas. Mas o que ele perguntar, você responde. É bem direto, não precisa enrolar, não precisa falar nada. Perguntou, é isso aqui, entendeu? Pronto. Depois disso, voltamos pro trem. Mas quando voltamos pro trem, era o mesmo trem. Só que quando voltamos, tudo lá dentro tinha mudado. Porque sai a Amtrak e entra a Via Rail. Que a Via Rail é a prestadora de serviço para o Canadá. Então, assim, muda tudo. A lanchonete muda, o staff muda, tudo muda. E uma coisa importante que eu preciso falar com vocês, que eu lembrei agora, pessoal, com relação ao visto. O que a gente recebe no Brasil é um visto de entrada. Então, assim, aquele visto tem um prazo para você ficar, que esse prazo, se eu não me engano, o meu visto é de múltiplas entradas, então, assim, você pode sair e entrar no Canadá quantas vezes você quiser, enquanto o visto estiver válido. Só que quando você entra no Canadá, você recebe um papel, no meu caso, como estudante, você recebe um papel que é o visto, que é a permissão de estudos. Esse visto pode ser do mesmo período que você tem, que é o seu visto de entrada, ou não. Isso depende do que o agente colocar para você. Isso é tudo com a gente. Então, assim, pode ser que em alguns casos o seu visto vá até uma determinada data e o visto que ele der para você é menor. Depende. É difícil isso acontecer, eu nunca vi, mas são coisas diferentes. Entendeu, pessoal? São coisas bem diferentes. Mas assim, você recebe um visto de estudos para ficar no Canadá ou trabalho, entendeu? Enfim, passando por essa parte, você vai pegando a parte da parte rural canadense, depois da passagem da fronteira, e é muito bonito. Inclusive eu filmei uma parte que você passa em cima da cachoeira. Não, você não passa em cima da cachoeira, mas você passa do rio, do Niagara Falls. Então você vê o rio assim passando, é muito bonito, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo agora. Atravessando a fronteira dos Estados Unidos e Canadá. Olha aqui, ó, Niagara Falls. Lá embaixo está CN Tower, tá Toronto. Estados Unidos desse lado e a gente está atravessando a fronteira. Viram, pessoal? É muito legal, é muito bonito. E assim, chegamos em Toronto em torno de 8h30 da noite ou 9 horas, eu não lembro exatamente o horário, mas chega à noite. Foi o dia inteiro de viagem, foi cansativo, mas valeu muito a pena. Gostamos demais e se pudermos, faremos de novo. É muito legal, vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostaram, deem um like aí, se inscrevam e se puder, compartilhem o vídeo, que já ajuda muito o seu amigo aqui. Falou, galera, um abraço, fui!